Eu chamo aqui a Paloma para estar conversando conosco. Olá, Aline, seja bem-vinda, viu? Paloma, você já pode solicitar a sua participação. Quero fixar o tema também. Eu já fiz a solicitação para a Paloma. Olá, Que bom ver a sua carinha, minha linda. tudo bem, pastora? A paz do Tudo a Senhor. paz do Senhor, minha Deixa eu querida. me ajeitar aqui, me centralizar aqui. Isso. Bom dia, aliás, boa tarde, né? Já é meio-dia. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. É um prazer muito grande estarmos juntos. Estou com muita saudade da igreja, muita saudade de vocês, pastora. Nós Né? também. A gente sente muita falta, né, de estar junto. Ontem eu quero confessar aqui que eu quebrei a quarentena. Fui lá na Leda, fui lá jantar lá com ela, né? Isso mesmo. Porque a gente sente falta, né, de estar perto, de fazer as Com coisas que a gente certeza. fazia antes, né? Aham. Mas foi muito bom. A gente pôde conversar, né? Pôde também compartilhar as experiências que a gente tem tido com relação a esses dias e foi muito edificante, graças a Deus. Que bom. E ela matou a saudade da Gigi, né? Sim, porque, né, saudade da netinha e a netinha também amou e acabou que ficou lá. Ficou dormindo lá na casa da vovó. Aham. Eu vou colocar aqui o nosso tema. Uhum. E Gente, você que está aqui nos assistindo, compartilha aí essa live com as pessoas, né? Convida as pessoas lá no seu isso. WhatsApp, no seu Instagram, né? O tema que a gente vai tratar hoje é um tema assim que acho que vem se destacando muito nesses dias, né? Uhum. A gente tem conversado com algumas pessoas que se encontram muito ansiosas, então assim, é um tema atualíssimo, então seria Atualíssimo. importante, né, pastora, você Sim, compartilhar essa live com alguém que esteja ansioso, vai lá, assiste, ó, né, vai estar falando sobre esse tema e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificado. com certeza. Com certeza. E eu queria começar. Eu não sei porque, eu não sei se vocês, mas eu estou ouvindo a minha voz sendo eco. Eu não sei Aqui para vocês. mim tá normal, pastora. É, Tá normal para mim. ok. Eu gostaria de começar com algumas perguntas para o pessoal que está chegando, para a gente detectar. Eu sei que a gente sabe, de um modo geral, sobre ansiedade. Estou muito ansiosa, estou muito ansiosa, estou muito ansiosa. Mas vamos olhar com uma lupa mais de pertinho sobre essa questão da ansiedade. Esse é um tema que é muito amplo. Eu creio que a gente pode começar e estar aprofundando mais outros dias, né? Mesmo porque o nosso tempo é curto aqui. Então, olha só algumas perguntas que nós podemos responder para saber se nós estamos com o síndrome do pensamento acelerado.
Pastora, tem algumas pessoas falando que a sua voz realmente está dando eco. Será que a senhora conseguiria colocar um fone? Que eu tô com fone, que Ah, às vezes evita de acontecer isso. entendi. Ok. Ah, continuo. Continuo tendo o eco. Porque para mim aqui não tá dando eco. É. Alguém poderia dizer, continua dando eco aí, gente? Se alguém puder falar pra gente, por Aham. favor. Agora, para mim aqui parou. Continua. Continua. O interessante é que é a primeira vez que acontece isso. É, perguntando se o pastor Washington tá com o dele ligado. Se pode ser isso. Tá não. Não, não está. Não, Eu tem estou só um usando, celular ligado, gente. eu estou usando o celular dele e o meu celular não está ligado. O pessoal tá pedindo para a senhora baixar um pouquinho o som, de repente, Do celular. É, Aqui. Melhorou, gente? Não. Não melhorou. ué, Interessante. Será que seria bom a gente desligar e entrar de novo? de repente a gente poderia fazer isso, pastora. Ou então eu saio, aí vê se continua dando eco e eu entro. Tá bom, De então. repente, né? Vou sair aqui, daqui a pouco eu entro de volta. Tá. Falando. Oi, queridos. Interessante. Eu falando aqui sozinha não está dando eco. Para vocês aí também está normal? Alguém, por favor, me ajuda. Pergunta se estão ouvindo você. Estão me ouvindo? Eunice, está me ouvindo bem? Simone, Dani? Sem eco. Pede para a linha agora. Paloma que solicita. Paloma, solicita então, querida. Não, você tem que usar. Paloma pode solicitar. É porque esse é um assunto que tem muito eco, gente. Agora. Todos ficaram ansiosos, não é verdade? Todos estão ansiosos agora. Sem ansiedade, gente, sem ansiedade. E tira o fone. Ah, tá. Paloma solicitou. Paloma solicitou. E agora a gente vai aceitar. Vamos ver a Paloma. Já aceitei, Paloma. Aguardando. Ok. Quando você volta, você aparece. O eco, quando eu volto, eu tô de fone, nem dá para ouvir o som nem volta aqui porque eu tô com fone. Tira eu o não fone. sei o que é. Vamos experimentar sem. Deixa eu ver, gente, se melhorou. Fala aí, pastora. Olá. Agora melhorou. Sim. Agora saiu. Ficou sem eco. Então foi o fone. Foi o fone. Isso. Deixa eu agora aumentar um pouquinho aqui o meu som. Isso. Ok? Ah, muito bom. O povo aí ficou ansioso? Gente, isso aqui já foi um teste para você, entendeu? Foi o teste da ansiedade. Exatamente. Olha aí, hein? Então, eu cheguei a fazer algumas perguntas. As perguntas? Acho que não, pastora. Não, né? Então vamos lá.
fazendo um teste aí para saber quem é que sofre de ansiedade. Você sofre por antecipação? Você acorda cansado? Não tolera trabalhar com pessoas lentas? Tem dores de cabeça ou muscular? Esquece-se das coisas com facilidade? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é bem provável que sofra da síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade. E a ansiedade é o mal do século, suplantando até mesmo a depressão. A depressão, ela é praticamente o último estágio da dor humana, né? E tudo começa com ansiedade, vai aumentando até... E é interessante que tem 2 livros muito bons daquele psiquiatra renomado, Augusto Cury, que fala sobre ansiedade. E um dos livros dele, que foi a primeira edição em 2013, ele fala, ele dá um dado, olha só, se isso foi em 2013, imagina hoje que nós já estamos em 2020, 7 anos depois. Ele fala assim, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,4 bilhões de pessoas, cedo ou mais tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, o que corresponde a 20% da população do planeta. Ou seja, o último estágio seria a depressão. Então, a ansiedade, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, provavelmente atinge mais de 80% da população mundial. Nossa. E nos dias que nós estamos vivendo por causa do coronavírus, com certeza isso já subiu mundialmente, talvez já atingiu até mesmo os 100%. É verdade. Como isso não causaria ansiedade nas pessoas? E isso, gente, não é apenas os adultos. Hoje, as crianças estão sofrendo de ansiedade e depressão, lamentavelmente, né? Então, esse é um assunto que deve ser observado com bastante cuidado, que todos nós devemos nos aprofundar e estudar sobre isso. Até mesmo está aqui, claro que a gente não vai falar, não há tempo para falar sobre isso, mas aqui está o livro, né, dele. Eu sei que está de cabeça para baixo aí para vocês, mas o tema é ansiedade, né? Ele lançou Como Enfrentar o Mal do Século, e depois o Ansiedade 2, que é autocontrole. Então, ele aborda muito bem sobre esses temas e eu acho que vale a pena adquirirmos estes livros, né? Uma coisa que nós precisamos cuidar, e você sabe muito bem que a Bíblia fala sobre ansiedade. Como eu falei aqui no começo, eu creio que a ansiedade começou desde a queda do homem. Porque depois que o homem caiu, né, lá em Adão e Eva, as coisas começaram a acontecer, as emoções entraram em descontrole, e sem dúvida nenhuma a ansiedade entrou, e hoje, nos dias que nós estamos vivendo dessa forma, tem sido o mal do século, né? Então, como que nós devemos lidar com a ansiedade? Como que nós podemos ajudar os de casa, os nossos filhos, a lidar com a ansiedade? Porque, na verdade, nós não podemos ignorar. A ansiedade bate a porta de todos. De todos. Bate a porta da criança, do adolescente, do jovem e do adulto.
Então, isto é um tema que todos nós devemos observar. Então, para começar o nosso bate-papo, eu convidei a pastora Paloma, que é uma jovem senhora, que já tem uma filhinha. A Gigi já está com 8 meses, é isso? 9, fez 9. Uau, já completou 9 meses, olha aí. Completou, Né? 9 meses. Paloma, a pastora Paloma, juntamente com o pastor Rodolfo, são pastores da nossa igreja, aqui em Friburgo. Eles também são líderes dos jovens no Arena. Então, eles lidam com adultos e com jovens. E aí, então, eu quero começar perguntando para a pastora Paloma, como você lida com a ansiedade? Pastora, eu confesso que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando a senhora fez as perguntas, eu respondi sim para todas. Confesso aqui. Então, assim, no dia a dia, eu já sou ansiosa, né? A ansiedade, muitas vezes a gente recebe perguntas assim: como eu faço para tirar a ansiedade? Como eu faço para não ter ansiedade? Não existe isso. Essa coisa de como eu vou fazer para não ter? Como eu vou fazer para tirar? Não existe. O que existe é a gente, como a pastora falou, a gente vai passar por algum momento na vida que nós vamos ficar ansiosos, sim. Porém, há ferramentas, há exercícios que a gente consegue, coisas que a gente consegue fazer para controlar, dar aquela aliviada, né? Saber lidar com a ansiedade, tá? Esses dias têm sido dias, assim, para mim, desafiadores. Dias que eu tenho ficado, que a ansiedade, ela começa a vir, né, de uma forma, assim, maior. Houve um dia aí, até foi no sábado, né? Eu quero compartilhar essa experiência que eu tive. No sábado eu fiquei desesperado, o desespero bateu, a ansiedade veio, né? E aí eu comecei a chorar, comecei a conversar com o Rodolfo, eu chorava, eu estava nervosa. E aí o que que eu faço? Existe um exercício que eu, assim, peguei para minha vida, que eu faço quando eu tô ansiosa e que isso me ajuda demais. A primeira coisa que eu faço é identificar se eu estou ansiosa mesmo. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa tá ansiosa e ela não sabe que está. Como que eu identifico que eu estou ansiosa? Quando eu começo a comer compulsivamente. Às vezes, eu tô em casa e assim, pastora, só falta comer o reboco da parede. Quando eu começo assim, eu como a comida e daqui a pouco eu fico com vontade de comer um doce, aí eu como doce. Aí daqui a pouco eu fico com vontade de comer um negócio salgado, aí eu como um negócio salgado. Quando eu começo a agir dessa forma, eu paro, eu penso, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu falo, eu acho que eu estou ansiosa. Isso pode acontecer também quando você não dorme direito. Tem muita gente que não está dormindo direito e está pensando que é porque, é porque eu durmo durante o dia, é porque eu tô à toa. Pode ser um sintoma aí também de ansiedade. Ou às vezes você tá dormindo, que acontecia demais comigo, pastor. Eu tava dormindo e no meio da madrugada eu despertava. E aí eu ficava com a mente cheia e eu não conseguia dormir de volta e a cama se tornava um lugar insuportável para mim. Eu tinha que levantar, eu tinha que fazer alguma coisa. Ou às vezes está muito cansado. Gente, eu não faço nada o dia inteiro, tô cansada. Isso pode ser sintomas de ansiedade. Então, o que que eu faço? Quando eu começo a comer compulsivamente, eu falo, opa, peraí, eu tô ansiosa. E aí eu vou buscar ver, né, o segundo passo que eu faço. Identifiquei que eu tô ansiosa. Qual é a raiz dessa ansiedade? Da onde que tá vindo essa ansiedade? Por que que eu tô ansiosa?
né? Eu começo a buscar na minha mente qual o motivo de eu estar assim, de eu estar comendo dessa forma, de eu estar tão cansada, né? E eu vou buscando a raiz dessa ansiedade. Porque, gente, começa a cavucar mesmo. Peraí, quais são os pensamentos que têm vindo na minha mente? O que tem acontecido no meu dia? E nesse dia, pastora, que eu fiquei assim, desesperada, eu comecei a conversar. É importante isso também, às vezes conversa com alguém. Eu Sim. comecei a conversar com o Rodolfo, e Rodolfo, mas o que está acontecendo? E aí eu falei, eu estou preocupada. E aí eu identifiquei que eu estava preocupada. Aí você começa a cavucar, mas por que eu estou preocupada? E aí eu estava preocupada a respeito das finanças. Ah, eu estou preocupada porque a gente está parado, né? Porque os boletos estão chegando, o mês virou, e a imobiliária está fechada, né? E aí eu comecei a falar. E aí eu identifiquei uma outra coisa também, que eu estava um pouco frustrada por não estar conseguindo fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Como, por exemplo, estudar com maior qualidade, produzir mais nessa área, né, de estudo. Então aquilo começou a borbulhar, a tomar conta de mim. Então, o segundo passo que eu faço é identificar, achar a raiz, da onde que está vindo essa ansiedade, da onde que está vindo essa preocupação, e você buscar aí dentro de você, cavucar, perguntar. É muito importante nesse momento que você está ansioso se perguntar, mas por que que eu estou assim? Por que que eu estou preocupada? Né? Aham. Por que que eu estou frustrado? Por que que eu estou cansado? Né? Se fazer as perguntas. E aí, quando eu consegui achar a raiz, né, que o principal motivo era a preocupação financeira, aí eu comecei a trabalhar na minha mente. O que que eu fiz? Eu desabei, aí fui, deitei, dormi muito mal. No outro dia, nós acordamos e eu e o Rodolfo, todos os dias, nós temos feito um devocional juntos. Aí ele ligou um louvor. Pastora, foi uma coisa assim impressionante. Ele ligou o louvor e a gente começou a fazer o devocional e eu chorava e já era um choro de alívio, um choro de refrigério, Que sabe? bom. E Graças a ali eu Deus. senti a presença de Deus, e aí a paz, né? Como a palavra de Deus diz, a paz que excede todo entendimento. Aquilo começou a tomar conta de mim e eu comecei a me apossar, a tomar posse e acreditar. Eu decidi confiar em Deus. Amém. E eu comecei a falar para minha alma, comecei a falar para Uhum. mim mesma, confie, comecei a lembrar, pastora, de tantas situações que nós já passamos difíceis financeiramente, que o Senhor supriu, que o Senhor não deixou faltar. E ali eu comecei a tomar posse ali da palavra de Deus e falar: não, eu creio, vai dar tudo certo. E quando eu fiz esse movimento, eu orei de uma maneira, não sei nem se a gente pode dizer disso, uma maneira certa, correta, não sei. Eu orei com ousadia. E ali eu pude Amém. orar e declarar a palavra de Deus e profetizar, sabe? E falar palavras positivas. Nisso, quando foi no outro dia, eu fiquei muito bem, fiquei muito bem. E aí a gente começou a ver que Deus começou a abrir as portas, trazer soluções. A nossa mente, ela começou a florescer, a minha mente floresceu com novas ideias, sabe? Trouxe ânimo. Então, assim, é um exercício que eu costumo fazer. Identificar Uhum. se eu estou ansiosa, achar a raiz da minha ansiedade e trabalhar em cima, né, dessa raiz na minha mente, combatendo essa ansiedade com pensamentos novos, pensamentos diferentes, né? E eu Aham. faço dessa forma. E tem sido assim algo muito bom para mim. Eu tenho vivido dias assim incríveis e uma coisa que eu tenho percebido, que eu não percebi, né? Uma coisa que a gente vive no dia a dia é que a palavra de Deus, ela nos ajuda demais nesse ponto, né? Sim. A combater a ansiedade,
né? A gente sim, dá a trazer esse alívio, esse refrigério. Então, sim. pastora, tem sido assim, muito bom esse exercício para mim. E é uma coisa que eu tenho feito sempre, sabe? Eu Que peguei bom. para mim, eu coloco em prática e tem dado muito certo, Muito principalmente bom. nesses dias. Aham. É, e você falou aí sobre a importância, resumindo, a importância de identificar por que que eu estou ansiosa, falar comigo mesma, né? Peraí, Paloma, Isso, o que está acontecendo? Por que que você está assim? Então, quando a gente identifica, a gente pode aplicar. Não, então, peraí, eu vou orar, eu vou conversar, porque enquanto a gente faz isso, a gente processa. Por sim. isso que foi muito bem colocado na live com a Bispa Ana, quinta-feira, né? Ela falou sobre, o tema foi sobre oração como forma de processar nossas emoções com base no livro dos Salmos. Aham. Porque ali nos Salmos nós nos encontramos. A gente vê a nossa fragilidade, a nossa humanidade. É, a gente pode colocar, não negar os nossos sentimentos, né? Porque às vezes a gente acha que nós não podemos sentir raiva, não podemos estar ansiosos, não podemos sentir um monte de coisas, porque eu sou Verdade. cristão, eu sou crente, então eu não posso sentir essas coisas. Então, e isso não é verdade. Então, por isso que é Aham. importante a gente ir para a palavra, e é interessante, porque Jesus mesmo falou muito, muito sobre ansiedade. Quando a gente vai no Sermão do Monte, né, lá em Mateus, de 5 ao 7, dos capítulos 5 ao 7, a gente vai ver, e ele finaliza lá o Sermão do Monte, no capítulo 6, falando sobre ansiedade. Né? Não andeis Sim, ansiosos pelo que a vez de comer ou beber. E é interessante que o capítulo 6 é hiperatual para hoje. Porque hoje o pessoal já está sem dormir, né, ansiosos, estressados, porque crê que não, que vai faltar o que comer. Então, uma das coisas que a gente vê é isso que você falou: identificar a raiz, falar, ter com quem falar. Se não tiver com quem falar, a Bispa Ana ensina muito. Escrever. e um Tenha um caderninho, né? caderno que você pode escrever, mas tudo, rasgadamente. Tudo aquilo que você está sentindo. Isso ajuda muito. Se eu não tiver Verdade. com quem falar, que eu possa rasgar meu coração, escreva, né? Ore. Não tenha problemas de falar com Deus aquilo que está no teu coração. Mesmo porque se você não fala, Ele sabe. Mas é muito Verdade. importante que nós falemos, porque ao falar, nós colocamos para fora. E Aham. aí, quando uma outra aplicação que você faz, como o próprio Rodolfo fez com você, colocou um louvor, fizeram junto um devocional, e ao chorar, ao colocar tudo para fora, você já se sentiu aliviada. Então, isso é muito importante. Eu estava falando essa semana com alguém que está muito ansiosa, muito preocupada, e é interessante que isso também, ela também pôde identificar com uma experiência do passado, né, que ficou como um trauma na vida dela. Então, hoje ela está preocupada com o filho, está preocupada Aham. com o vírus, se isso pode, de repente, o meu filho ser acometido por essa enfermidade. Então, isso tem roubado dela o sono. Ela acorda de madrugada e vai ver se está tudo bem com ele. Então, nós precisamos estar lidando com a ansiedade que bate à Sim. nossa porta todos os dias, né? Então, uma das coisas que me vieram à mente
sobre o que a Bíblia fala, para quem quiser anotar, né, que todo dia alguém, quem está nos acompanhando diariamente tem anotado os textos que nós temos compartilhado. E eu gostaria de falar também, né, como é que eu lido com a minha ansiedade. Sim, queremos saber. E quando eu fiz essa pergunta, pensando nessa pergunta que eu faria para você, e eu fiz para mim mesma, e eu perguntei para o Washington, eu falei, meu bem, eu tenho uma resposta aqui minha, de como eu lido, mas eu quero ouvir você para ver se bate. E realmente, uma das coisas que eu tenho feito, porque é aquilo, né? A gente se conhece. Quando eu sou acometida de uma ansiedade, se eu não acionar o meu autocontrole, eu sou engolida pela ansiedade. E se eu for engolida por ela, eu sei que o meu poder de raciocínio é completamente, como é que fala? Roubado. Como? Roubado. Roubado. Se a ansiedade tomar conta de mim, se eu não acionar o meu autocontrole, eu fico sem condições de raciocinar e sem condições de fazer frente àquela ansiedade. Eu paraliso. Então, a ansiedade, como eu já sei disso, quando a ansiedade bate, eu falo, peraí, calma, Ana. Aí eu começo a falar comigo também. Calma, para tudo, você está ansiosa, vamos colocar em ordem os seus pensamentos e vamos ver como é que você pode fazer frente a isso. Então eu começo a falar comigo. Calma, vamos raciocinar direitinho, parte por parte, para que você tenha condições de fazer frente. Então, eu procuro acionar o autocontrole. Assim, olha, eu estou no comando, né? Vamos por parte. Vamos ver como é que você pode resolver isso. Então, quando eu faço isso, eu tenho condições de conduzir a situação. Porque se eu não acionar o autocontrole, eu sou engolida pela ansiedade. Aí eu não raciocino mais. E é bom porque isso eu acabo ajudando o Washington. Eu falo, para tudo. Né? E aí ele também consegue acionar o autocontrole. E em decorrência disso, é a segunda parte que vem, aquilo que você também já tem aplicado. O que eu já aprendi sobre isso? O que a palavra de Deus fala? O que eu posso acionar? Recursos que eu posso acionar para me ajudar naquele momento. Então, é onde a gente aprende a, dependendo da situação, escrever frases e colocar na parede, lembrar de textos bíblicos, de promessas, o que eu tenho aprendido sobre isso. Então, a gente vai buscando as ferramentas que nós já colecionamos na nossa caixinha de ferramenta, né? Verdade. Só pôr em prática, né? Só usar. Pôr em prática, exatamente. O que eu já sei para colocar em prática. Como, citando novamente a Bispa Ana, no começo de toda essa pandemia, eu sei que uma das palavras que ela falou para a igreja foi: de tudo quanto nós temos ouvido de palavras de fortalecimento, palavras de fé, palavras proféticas, agora é hora de trazer à mente essas palavras e colocarmos em prática. Agora é hora de ser crente, agora é hora de exercitar a fé, de colocar em ação. Então, e algo assim interessante, pastora, até pegando esse gancho aí que a senhora está falando,
é que como que nesses dias, vivendo a palavra, lendo, na verdade a gente tem engolido a palavra, né? Essa é a verdade. Como que, assim, o nosso coração está fortalecido em fé e eu não sei vocês, né? Não sei vocês que estão assistindo essa live, mas o que eu sinto, assim, sendo sincera, é que eu tô vendo que eu tenho uma fé que eu mesma desconhecia. Uma força, né, que Deus traz pra gente, um vigor que nós mesmos desconhecíamos, não sabíamos que nós tínhamos. Né? Eu tenho Ex- olhado e falado, gente, né, que é isso? Que coisa boa. Porque, pastor, eu confesso que no início quando falaram assim, vamos ficar 15 dias em casa. Falei, meu Deus, 15 dias. Eu não vou aguentar ficar 15 dias comigo mesmo, né? Eu não vou aguentar. Meu Deus, eu vou ficar estressada. Eu já estava me vendo nessa situação. Eu vou ficar estressada. Eu vou ficar, meu Deus, não vou dar conta. E à medida que foi passando que a gente foi, né, colocando a cabeça no lugar e pensando e vendo a situação, não, vamos orar, que a gente foi, à medida que eu fui me colocando no lugar, e aí eu fui tendo essas experiências de confiar no Senhor, de colocar a fé em prática, de combater os pensamentos negativos, porque nesses dias vem pensamentos tentando derrubar e não vai dar certo, isso vai se estender, nós vamos entrar numa crise que vai, né? Então, assim, vem os pensamentos e combater esses pensamentos, assim, eu tenho me sentido um vigor e um ânimo que eu nunca tive antes, e num momento desse, né? Ótimo. Então, assim, isso tudo eu tenho certeza, né? É a nossa vida com Deus, é os nossos momentos diários, é a palavra, é a oração, é o contato diário com o Sim, Senhor. Porque se a gente exato. deixa de ter esse contato, aí a gente vai definhando, né? A gente deixa, é Aham. como o celular que está carregando na tomada. Se a gente tira, a energia, a bateria vai baixando até desligar, né? É, Então, assim, vamos aí mergulhar nesses dias mesmo, tá assim, aliançados, firmes, com os nossos pensamentos elevados aí à palavra, né? Ao Senhor. é verdade, é verdade. E é interessante que a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5:7, ele fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então é interessante, uma coisa que nós precisamos observar, o verbo, em que tempo está. Lancem, né? Ou outra tradução fala lançando, ou seja, é uma ação que você fará sempre que a ansiedade bater, porque ela é real. Nós não podemos negar as coisas que as nossas emoções contrárias daquilo que a gente gostaria, uma circunstância que chega e nos surpreende e que causa ansiedade. Então, se Pedro está falando, lancem, é um ato contínuo. Sempre que acontecer, façam isso. E aí ele fala, ele assegura, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu posso lançar minha ansiedade a ele, porque ele tem cuidado de nós. Então eu vejo isso que, como você disse, quando tudo isso aconteceu e que você verificou que tinha uma fé tão grande dentro de você, isso tudo em decorrência de tudo quanto você tem ouvido da palavra, meditado na palavra. Então, realmente, havia o quê? Um depósito. O seu depósito não está vazio. E agora Sim. você viu que não estava vazio. Por isso, nós não podemos deixar de recarregar o nosso celular, como você usou, e
estar ligado diariamente com Ele, porque na hora da dificuldade nós temos o que sacar do nosso depósito, né? Verdade. E deixando também, junto com 1 Pedro 5, 7, Filipenses 4, 6 e 7. Porque o resultado de lançar nossas ansiedades, Paulo fala, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, os 2 versículos completos diz assim, não andem ansiosos, quer dizer, no mesmo tempo verbal que Pedro fala, lancem. Então, Paulo também fala aqui em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ou seja o que for, pequeno, médio ou grande, que causar ansiedade, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede o entendimento, todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, através das nossas orações e súplicas, nós podemos lançar as nossas ansiedades e já agradecer pelo que Ele fará, né? Com ações de graças. Então, quando eu faço isso, a paz de Deus virá sobre mim e eu vou poder descansar. E é interessante que depois, quem quiser ler mais, Paulo, depois no verso 8, ele fala, e finalmente, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, que isso ocupe o nosso pensamento. Então, nós vemos que, nesses dias mais do que nunca, a nossa mente e o nosso coração precisam ser guardados, para que nós possamos evitar cair nessa estatística, né? De bilhões de pessoas serem acometidas da ansiedade e depois cair em depressão. Então nós precisamos cuidar das nossas emoções, saber gerenciar as nossas emoções, para que não sejamos engolidos pelo mal desse século. Amém? Amém, pastora. Você quer fazer algumas considerações finais antes de nós orarmos? Assim, você que está assistindo a gente, ou se você conhece alguém, né? Não, nesses dias a gente precisa estar em casa, mas não necessariamente sozinhos. Nós podemos contar uns com os outros através do WhatsApp, de ligações, né? Se você tem se sentido dessa forma, eu vi várias pessoas colocando aqui, eu tô ansioso, né? Tenho estado preocupado. Conversa com alguém, não fica sozinho nesse momento, não, sabe? Abre seu coração, expõe aí as suas emoções. Isso não é vergonha nenhuma, gente. Falar que tá, né, chateado, que tá. Isso não é vergonha, né? Essas emoções, elas vêm, elas tomam conta muitas vezes da gente, mas é importante você conversar, falar sobre isso, para que você consiga se resolver dentro de si mesmo. Né? Uma experiência muito maravilhosa que a gente tem tido é aquela das duplas, né, pastora? De oração, Isso. De compartilhar. Quantas Eu ia pedir para você falar. Né? Quantas experiências a gente tem tido, cada ligação que eu faço e que eu vejo que a pessoa que eu tô ligando tá tendo uma boa notícia, ela tá sendo assim renovada, aquilo alegra tanto o meu coração, sabe? Sim. Que aquilo aviva a fé. Então, assim, como tem sido bom, sabe? A gente compartilhar da palavra e orar uns pelos outros. Isso. Né? Então, conversa aí com alguém, liga para alguém, pede ajuda, não fique sozinho nesse momento, tá? Nesse sentido aí
das emoções, tá? Das suas ansiedades. Essa parceria de oração realmente tem sido bênção. Tem a Juliana, inclusive, compartilhou conosco, que tem sido revolucionário para ela, o que tem ajudado a sustentá-la. Então, outras pessoas também têm ouvido falar. Então, essa parceria de oração é essencial. É Verdade. essencial. Porque é aquele contato que você tem de ligar para a pessoa, de orar junto com ela, e a gente perguntar como é que foi seu dia, né? Se quem tem o horário à noite, né? Como é que foi seu dia? E perguntar como é que você está. Então, esse contato pessoal é aquilo que a gente tem falado. Nós estamos longe fisicamente, mas não podemos estar longe afetivamente. Verdade. Então, isso precisa ser presente, porque nós, seres humanos, precisamos de afeto. Isso é alimento para a nossa alma. Verdade. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Sozinhos adoecemos. Então, vamos aprender a nos abrir e realmente ter contato afetivo, porque é isso que nos dá vida também, né? Então, parece que alguém fez uma pergunta sobre como estamos lidando com os nossos jovens. Você gostaria de falar um pouquinho sobre essa pergunta, Paloma? Sim. A gente tem procurado estar junto deles, né? Pelo WhatsApp, temos procurado dar continuidade nas nossas células, né? Nós temos feito as células pelo aplicativo Zoom. O contato que a gente está tendo é esse via internet, né? A gente liga para eles, temos feito muitas lives também durante a semana, temos feito os nossos cultos da mesma forma que é feito o culto de domingo. Nós estamos fazendo o culto ao vivo, né, do Arena Jovem, e isso tem dado resultado, porque como a gente tem muitos jovens, a gente acaba que a gente precisa estar perto deles nesse momento também, porque, como a senhora disse, a ansiedade não vai acometer somente os adultos, mas jovens e crianças. Então, assim, temos procurado estar, né, à medida do possível, perto ali dos nossos, né? O nosso Arena, ele é multiplicado, não é dividido, mas é multiplicado em equipes. Então, cada equipe ali perto dos seus jovens, conversando. A gente tem os grupos lá no WhatsApp, a gente procura sempre estar postando ali os devocionais diários também, palavra de Deus, né? Hora liga para um, hora liga para outra, faz videochamada. Então, assim, dessa forma, a gente tem conseguido, assim, na medida do possível, estar perto deles também, ajudando no que for preciso. Claro, claro. Sem dúvida nenhuma. Precisamos cuidar de todo o rebanho, né? Sim. A gente não vai estar descuidando. Tudo aquilo que é possível a gente fazer, a gente precisa lançar mão das ferramentas que temos, ligação, WhatsApp, as lives, né? E tudo. Então, e assim a gente vai cuidando uns dos outros e nos edificando. E, pastora, a importância desculpa cortar a senhora, porque eu lembrei de uma coisa aqui. A importância das células, né? A gente tem visto algumas células paradas, né? Tem esse aplicativo Zoom, que ele é maravilhoso. Gente, reúne a sua célula ali. Uma experiência que aconteceu essa semana, pastora, foi na minha célula Zoom, uma pessoa que nunca foi, nem fisicamente, né? E foi conhecer um pouquinho como é a célula, o que é a célula e amou, se apaixonou, quer estar junto. Então, assim, é a oportunidade daquelas pessoas que nunca foram, né? Elas vão estar em casa, não vai precisar se deslocar, né? De conhecer e se apaixonar, porque a célula, ela é apaixonante. É verdade. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Amém. Que bom ouvir isso, viu? Muito bom.
Então vamos orar. Nós temos, eu quero lembrar de alguns pedidos. Eu queria meu celular, eu tenho anotado aqui. Ué, cadê ele? Eu tenho alguns pedidos no celular. Gente, meu celular sumiu. Mas alguns pedidos que nós temos orado nesses dias, né, por algumas... Uma das coisas que eu quero reforçar, né, nas nossas parcerias de oração, que nós falamos ontem sobre os pedidos que são como que permanentes, né, nesses dias agora, pela nossa nação, Ué, onde é que eu anotei aqui? Peraí. Pela nossa nação, pelo novo ministro da Saúde, né? Pelos médicos, que são os nossos pedidos permanentes e aqueles que vão chegando. E nós sabemos agora, pelas últimas notícias, que os leitos nos hospitais já estão superlotados. Alguns ainda têm, mas é muito pouquinho. Então, nós precisamos redobrar, intensificar as nossas orações nesses momentos e reforçar o cuidado, porque os dias vão se passando. Então, eu estou bem, o outro está bem. Então, às vezes, alguns já começam a relaxar e achar que pode andar livremente por aí. Não, nós precisamos continuar com os nossos cuidados. Sim. Porque é aquilo, quanto mais cuidado a gente tem, nós vamos evitar e vamos poder não ser acometidos por esse vírus. Então, vamos redobrar nossas orações por aquelas pessoas que estão... Por exemplo, nós tivemos orando pela avó da Monique, que já é uma senhora de idade, que quebrou, né, caiu, quebrou a cabeça do fêmur e está hospitalizada, precisa ser operada, né? A mãe do Alessandro, que está em recuperação de uma cirurgia. Nós temos um jovem que nós estamos orando, quero que vocês incluam também em suas orações, que é o Giovanni, ele é do louvor da Sara do Recreio, ele está internado, precisamos que a febre cesse, né? E que Deus realmente possa trazer cura sobre a vida do Giovanni. Então, eu queria que vocês incluíssem esse rapaz nas orações. E o Walsh está sinalizando aqui que o nosso tempo vai acabar. Então, vamos orar por essas coisas. Eu queria que você estivesse orando, encerrando esse tempo. Tá bom, Paloma? Amém. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse tempo que nós estivemos aqui, pela tua palavra, Senhor, que tem nos fortalecido nesses dias, pela tua presença em nossas vidas. Amém. Porque se nós seguimos, Senhor, firmes, se seguimos fortes, é porque a tua presença nos proporciona isso. Porque a tua palavra nos faz caminhar em fé, Senhor. Nos faz não vacilar, mas avançar, Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Sim, Deus, e nesse momento entrego a Ti esses pedidos de oração. Deus, aqueles que precisam de cura, Senhor, aqueles que se encontram internados, precisando de uma intervenção. Pai, nós declaramos que o Senhor está ali com eles naquele leito, que o Senhor vai operar o milagre, que o Senhor vai trazer cura, que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que eles necessitam nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a Ti essas pessoas
porque sabemos que Tu és o dono do milagre, Senhor. Tu és Sim. aquele que é poderoso para operar milagres. E nós Amém. cremos que esses dias nós teremos boas notícias, Senhor, sobre Sim. essas pessoas. Notícias Sim. de cura, notícias de alta, Senhor. Notícias de Amém. provisão vindo de Ti, Deus. Pai, Amém. entregamos a Ti também o nosso país, todos esses problemas, Senhor, que têm se apresentado. Deus, nós pedimos a Ti uma intervenção. Deus, Amém. que haja uma solução. Faça, Sim, Senhor, a Pai. mente desses governantes, desses políticos florescerem, Senhor. Amém. Aquilo que eles ainda não enxergaram. Deus, abra os olhos desses homens, Senhor, em nome de Em Jesus. nome de Tome Jesus. a autoridade desse país em Tuas mãos, Senhor, Amém. porque Amém. nós pertencemos a Ti, somos um povo que pertence a Ti, Deus, e Deus. estamos crendo no Teu poder, Senhor, estamos Amém. crendo, Senhor, naquilo que o Senhor fará nesses dias, Pai, Em nome em de Jesus. nome de Jesus. Por isso, Deus, toma, Senhor, em Tuas mãos esses hospitais que se encontram com os leitos cheios, Oh, Senhor. Deus. Pai, Tem começa a misericórdia. operar, começa, Senhor, Opera a cura. intervir ali nesses Cura. leitos, nessa Cura. situação, ó Deus, trazendo o milagre do Oh, Deus. Senhor. Em Deus, em nome de nome de Jesus. Jesus, sara a nossa nação, Em sara, nome de Senhor, o Jesus. Brasil, em nome de Jesus.